You call this craftsmanship? It looks like something a child made. Utterly primitive. A elite zombou da velha costureira, mas o que ela guardava valia mais. A praça da cidadezinha fervilhava com a feira de domingo. Dona Fátima, com seus 70 e poucos anos e um sorriso que desarmava qualquer mau humor, ajeitava as toalhinhas de crochê e os panos de prato bordados em sua pequena barraca. Seu corpo já não tinha o mesmo vigor de antes, mas suas mãos, essas mãos dançavam com a agulha e o fio, transformando simples tecidos em obras de arte. Cada ponto era uma memória, um pedaço de sua vida. Ela observava a movimentação, as famílias, os casais, as crianças correndo. Aposentada como costureira em uma pequena fábrica, o artesanato era sua alegria, e a feira, seu palco. De repente, um carro de luxo parou rente à calçada. Algo raro por ali. Dele desceu Patrícia, neta da dona Efigênia, uma das famílias mais abastadas da cidade, acompanhada de um homem elegante, que Dona Fátima reconheceu dos jornais como Dr. Ricardo, um empresário famoso do ramo têxtil. Patrícia, com seus 20 e poucos anos, exibia um vestido de grife e uma postura altiva, os olhos varrendo a feira com um ar de tédio e superioridade. Dr. Ricardo, por sua vez, parecia mais preocupado com o relógio de pulso, com uma expressão cansada que não combinava com o luxo ao redor. Que atraso de vida! Patrícia resmungou, sem se importar em ser ouvida. Artesanato. Coisa de gente que não tem o que fazer. Dona Fátima sentiu um aperto no peito, mas manteve o sorriso. Já estava acostumada com o desprezo velado de alguns. Respirou fundo e continuou a dobrar um pano de prato com um delicado bordado de girassóis. Patrícia e Dr. Ricardo pararam em frente à barraca. Patrícia pegou uma peça, um avental com detalhes em ponto cruz. Olha que coisa mais antiquada, vovô, disse ela, falando alto para que todos ouvissem. Esses pontos, que falta de contemporaneidade. Não tem nem uma textura orgânica, um minimalismo conceitual. Super datado. Ela olhava para o avental com desdém, como se estivesse analisando um objeto de museu que deveria ter sido descartado há décadas. Dr. Ricardo, que até então estava distraído com o celular, levantou os olhos. Pela primeira vez, pareceu realmente prestar atenção no que acontecia ao seu redor. Seus olhos encontraram os de Dona Fátima. Dona Fátima sentiu o coração acelerar. Sabia que Patrícia a estava testando, querendo humilhá-la. Mas algo em seu interior, algo forjado por anos de trabalho e respeito pelo próprio ofício, não a deixaria ficar calada. Com todo o respeito, minha jovem, Dona Fátima começou, a voz calma, mas firme. Esse datado, a que se refere, é uma técnica de bordado livre que remonta ao século XVII, valorizada por sua complexidade e a expressão artística que permite. O que você chama de falta de textura orgânica é a precisão de um ponto satin, que garante a durabilidade e a riqueza dos detalhes, algo que muitas vezes se perde no minimalismo sem alma da produção em massa. Não é antiquado, é atemporal. E é feito com as mãos, com carinho, não com máquinas que replicam sem sentir. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Patrícia arregalou os olhos, a boca aberta, sem saber o que dizer. Dr. Ricardo, por outro lado, olhava para Dona Fátima com uma mistura de surpresa e admiração. A expressão cansada em seu rosto tinha desaparecido, substituída por uma curiosidade genuína. Você entende de design, Dona Fátima? Perguntou ele, a voz rouca. Entendo o suficiente para saber que o que se faz com as mãos tem uma história, um valor que transcende a moda passageira. Ela respondeu sorrindo. Trabalhei a vida inteira com tecidos. Comecei em uma casa de alta costura lá em Portugal, aprendi com as melhores mestras. Vi de perto a diferença entre o que é feito para durar e o que é feito só para ser descartado. Dr. Ricardo cruzou os braços, um leve sorriso surgindo em seus lábios.
Impressionante. Minha empresa atua com tecidos, e é raro encontrar alguém com tanto conhecimento e paixão pelo ofício. Patrícia bufou, quase explodindo. Vovô, vamos embora. Esse lugar é ridículo. Ela é só uma velha vendedora de crochê. Dr. Ricardo ignorou Patrícia. Continuou olhando para Dona Fátima. Você ainda costura bordados? Sempre. É minha terapia, minha arte. E vendo algumas peças aqui na feira para ajudar nas contas da aposentadoria. E o que a impede de expandir isso, de ensinar, de criar uma marca, de valorizar esse conhecimento? Dona Fátima suspirou. Dinheiro, meu caro. E coragem. Na minha idade, a gente aprende a ter os pés no chão. Sonhar alto demais é para os jovens. Não para mim. Não para você. Ele respondeu, convicto. Acredito que o conhecimento e a paixão não têm idade. E o mercado está sedento por autenticidade, por peças com alma, por histórias. O que Patrícia chama de datado é exatamente o que busco para os projetos de resgate cultural da minha empresa. Patrícia bufou, quase explodindo. Vovô, isso é sério? Você vai ficar aqui conversando com a vendedora de crochê sobre alma? O Ricardo virou-se para Patrícia, e sua voz, que antes era gentil, agora estava carregada de decepção. Patrícia, você tentou diminuir o trabalho dela, o valor dela, porque achou que era superior. Mas ela te mostrou que a verdadeira sofisticação reside no conhecimento e no respeito, não na arrogância. E quando ela respondeu, você não ficou com raiva porque ela foi grosseria, mas porque ela te mostrou o quão vazias suas próprias convicções sobre a moda são. Patrícia ficou muda, o rosto vermelho de vergonha. Dr. Ricardo virou-se novamente para Dona Fátima. Me desculpe por ela. E Dona Fátima, eu gostaria de conversar mais a fundo com a senhora sobre essa sua arte. Talvez até fazer um investimento. Conheço gente que pode ajudar a transformar essa sua paixão em um legado. Pensei em um ateliê, uma pequena escola de bordado, quem sabe? Ele tirou um cartão de visitas do bolso do blazer. Por favor, me ligue. Estou falando sério. Dona Fátima pegou o cartão, os olhos marejados. Por que o senhor faria isso? Porque faz tempo que não vejo alguém com tanta verdade na alma. Nos dias seguintes, Dona Fátima tentou seguir sua rotina, mas a imagem de Dr. Ricardo e sua proposta não saíam da cabeça. Tinha que lutar contra o medo do novo, da idade, e da sua própria relutância em acreditar que algo tão bom pudesse acontecer. Conversou com sua vizinha, Dona Margarida, que a conhecia desde que se mudara para o bairro. E decidi que, sim, eu quero tentar. Quero construir esse ateliê, quero que meu trabalho seja valorizado. Excelente! Que tal nos encontrarmos para um café na semana que vem? Podemos conversar melhor sobre os detalhes. Adoraria. O encontro aconteceu em um café charmoso no centro da cidade. Dr. Ricardo já estava lá, de camisa de algodão e calças claras. Parecia mais leve e relaxado do que no dia da feira. Ele se levantou assim que a viu, com um sorriso acolhedor. Dona Fátima, que bom vê-la. Por favor, sente-se. Eles conversaram por horas. Dona Fátima, com um caderno onde tinha rascunhado suas ideias, falou sobre o sonho de um ateliê que fosse também uma escola, um lugar onde a tradição do bordado pudesse ser passada para as novas gerações. Falou sobre a importância de valorizar o trabalho manual, de criar peças únicas, com histórias. Dr. Ricardo ouvia atentamente, fazendo anotações em seu próprio celular. Isso é mais do que um negócio, Dona Fátima, ele disse, com os olhos brilhando. É um resgate cultural. É exatamente o que precisamos em um mundo de produção em massa. Ele propôs um investimento sério, com um plano de negócios detalhado, mas sempre com Dona Fátima no comando, como a alma do projeto. Ela a princípio ficou receosa. É muito dinheiro, Dr. Ricardo. E se não der certo, se eu não conseguir? O risco é nosso, Dona Fátima. Ou melhor, é meu, porque eu acredito na senhora. Porque vejo em seus olhos a mesma paixão que me fez construir minha empresa.
mas com uma dose de humanidade que me falta. Eu só quero fazer parte de algo que importe de verdade. Naquele momento, Dona Fátima sentiu uma conexão profunda com aquele homem. Não era sobre romance, mas sobre um companheirismo, um respeito mútuo, e a esperança de construir algo juntos. Ele não a via como uma velha aposentada, mas como uma mestra, uma artista. Na semana seguinte, as coisas começaram a se mover rapidamente. Dr. Ricardo encontrou um pequeno sobrado em um bairro tranquilo, com um jardim aconchegante, perfeito para o ateliê. Dona Fátima começou a desenhar suas novas coleções, a planejar as aulas, a sonhar. Ele a apresentava a designers, a arquitetos, a especialistas em marketing, mas sempre deixava claro que Dona Fátima era a visão por trás de tudo. Uma tarde, enquanto visitavam o sobrado que seria o ateliê, Dr. Ricardo sentou em um banco no jardim e olhou para Dona Fátima. Sabe, Dona Fátima, ele começou, com uma voz suave, eu passei a vida inteira construindo um império, provando que era mais do que o filho do dono, mas no fundo, sempre me senti vazio. Nada daquilo me trazia a alegria que eu vi em seus olhos quando a senhora falou sobre seus bordados. O mundo que eu vivia era de plástico. A senhora me mostrou a beleza do real. Dona Fátima sentou-se ao lado dele. E o senhor me mostrou que não é tarde para florescer, para sonhar, para viver de novo. Que a idade não apaga a capacidade de criar, de ensinar, de amar. Ela segurou a mão dele, um gesto simples, mas cheio de significado. O ateliê, arte com alma, foi inaugurado com uma festa simples, mas cheia de carinho. Amigos, vizinhos e muitos convidados de Dr. Ricardo compareceram. O sobrado estava lindo, com as peças de Dona Fátima expostas, coloridas e cheias de vida. As aulas de bordado começaram com a sala cheia. Dona Fátima, agora com os olhos brilhando mais do que nunca, compartilhava seu conhecimento e sua sabedoria, ensinando não apenas técnicas, mas também a paixão pelo fazer manual. Em um dos cantos, Dr. Ricardo observava com um sorriso. Ele não era mais o homem cansado de antes. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma leveza na postura. Dona Fátima se aproximou dele. Estamos conseguindo, Dr. Ricardo, ela disse, com a voz embargada. É mais do que eu jamais sonhei. Não, Dona Fátima, ele respondeu, pegando a mão dela e beijando-a suavemente. A senhora está conseguindo. Eu só tive o privilégio de estar por perto e aprender com a sua grandeza. A senhora é a prova viva de que a vida sempre pode nos surpreender, e que os sonhos, não importam a idade, sempre valem a pena. Dona Fátima sorriu, sentindo-se completa. Seu legado estava sendo construído, suas mãos talentosas eram valorizadas, e seu coração, mais jovem do que nunca, estava cheio de gratidão e de uma nova e bela amizade. A feira tinha sido apenas o começo.